Muito maravilha. Não, não é o clone, isso daqui é demonstração de amizade e carinho, viu? Veio por dó e por pena do professor, viu? Ele olhou e falou assim: não aguento mais ver o Cristóvão sozinho naquele laboratório, vou lá fazer uma visita para ele. Eu sei que ele tinha expectativa de comer um bolo que não chegou, mas beleza. A gente vai lá em Cunha buscar esse bolo daí. Espero que daqui a pouco já esteja pronto, né? Daqui a pouco a gente saindo daqui, a gente já vai lá buscar. Tá no forno já. Aí, viu? Sabia que tinha gente que ia se manifestar. Joia, Jeff. Tá? A gente vai comer esse bolo aí qualquer hora, mano. Vamos nos reunir aí. Vou falar para vocês sobre dicionários. Dicionário é outra estrutura, né? Então, as três grandes estruturas que a gente utiliza dentro da linguagem Python são as listas, que são delimitadas por colchetes, as tuplas, que são delimitadas por parênteses, e aí vem os dicionários, que são delimitados por chaves. Os dicionários, eles são uma das estruturas mais versáteis que a gente tem para trabalhar, né? E eles ajudam bastante na hora que a gente precisa fazer alguma relação de chave e valor, né? Que a gente precisa montar alguma relação chave e valor. É muito comum a gente trabalhar com dicionários. Tanto é que se você for brincar com qualquer livro de estrutura de dados, é estrutura de dados mesmo, não estou falando nem de inteligência, estrutura de dados. Se você for brincar com qualquer livro de estrutura de dados em Python, a grande maioria dos exercícios envolve dicionário para resolução, ou envolve lista, ou envolve tupla. Então, faz parte da parte core mesmo de manipulação de dados. Né? E eu acho que a grande facilidade da linguagem é isso daí, ter ferramentas de manipulação de dados que são super flexíveis e fáceis de serem utilizadas. Né? E tem acesso diferenciado, por exemplo, o acesso do slice lá, né, do fatiamento, né, que a gente pode fazer com string, com lista, com tupla, a gente faz com dicionário, a gente faz com data frame. Então, qualquer coisa, né, a gente utiliza o esquema do fatiamento e é muito justo a ideia disso daí, né? É muito, né, acertadinho, né, muito perfeitinho, bem engrenado. Isso acelera muito a vida, porque se você for utilizar, eu acho que as estruturas comuns que você conhece e ter que manipular na mão é sempre trabalhoso. Então, quando você tem uma camada de abstração, ajuda muito. Seria mais ou menos se eu passar para você resolver um problema com array no Java. Vamos pegar Java para ser mais chato ainda. Resolver uma estrutura lá, alguma coisa, usando array. E aí depois eu falo para você que você pode usar array list. Você vai falar, nossa, com array list é muito mais fácil. Sim, array list é uma camada de abstração de array. E é justamente essa camada de abstração que ajuda muito, né? E a linguagem Python tem várias estruturas que são camadas de abstração de manipulação. E tem várias bibliotecas, que depois a gente vai ver algumas, né? Algumas coisinhas de algumas bibliotecas, porque eu acho que não dá tempo de ver todas, né? Mas, por exemplo, para manipulação de arrays, você tem uma biblioteca chamada NumPy, que ela é específica para manipulação de grandes volumes de dados e trabalha muito bem com isso, é muito rápido. E aí começa a ficar fácil essas manipulações. E isso daí que é o interessante, né, nessa ideia e nessa flexibilização, né? Vamos ver, então, um pouquinho de como que a manipulação do dicionário. O dicionário, como eu tinha falado, ele é um conjunto de chave-valor e ele é delimitado pelas chaves. Lembrando, lista, colchetes, tupla, parênteses, e aí, por chaves, é o dicionário. Só que o dicionário, ele não é simplesmente uma delimitação simples usando aqui as chaves, né?
Ele tem ainda um separador da chave e do valor. Então, você tem o 2 pontos. Do lado esquerdo do 2 pontos, ou seja, antes do 2 pontos, você tem a chave. Depois do 2 pontos, você tem o valor. Por exemplo, aqui a gente criou um alien, e aí a gente colocou uma chave chamada cor, 2 pontos, o valor dessa chave, verde, vírgula, o próximo valor que a gente vai inserir dentro desse dicionário. A gente colocou uma chave chamada força, 2 pontos, 7. Então, eu criei um alien de cor verde e força 7. Se você for olhar isso aqui, né, essa estrutura existe, né, em várias linguagens, mas faz muito sentido você ver que parece um pouco de XML, um pouco da ideia da manipulação do JSON, um pouquinho da ideia da criação de uma classe. Você está colocando lá os atributos, então você tem o atributo e o valor do atributo. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, para fazer sentido para aqueles que conhecem outras coisas, dá para fazer essa conexão, né? Rodando isso daqui, olha que legal. Quando você roda, ele mostra entre chaves, né? Uma chave, que é uma string, e aí um valor. Uma chave e um valor. E uma coisa importante é que eu posso ter qualquer coisa como chave, qualquer coisa como valor, e a gente consegue juntar isso daí. Se a gente imprimir o tipo dessa variável que a gente acabou de criar, a gente consegue perceber que ela é um dict, que é um dicionário. A gente pode ver, por exemplo, formas de acesso. A forma de acesso dele é pela chave. Então, quando eu quero acessar um valor de um dicionário, eu uso uma das suas chaves. Então, alien de cor. Então, eu quero saber a cor do meu alien. Quando eu rodo a cor do alien, ele vai trazer verde, que é exatamente, ele pegou, procurou por essa chave daqui, e ele retornou o valor dessa chave. A mesma coisa, se eu quiser retornar a força, eu posso verificar lá, segundo a chave força, qual que é o valor que ela tem armazenado, 7. E aí... Ponto? Boa pergunta, eu não sei, porque no data, né, no data frame dá. Esse aqui eu não sei, mas a gente testa. Vamos experimentar. Eu nunca testei, sinceramente. Não, ele não faz. Não foi. Olha lá. Porque ele lida como atributo. Quando a gente está lidando, se isso aqui fosse um data frame, esse cara daqui conseguiria ser acessado diretamente dessa forma. Mas no dicionário, não. Legal que dá para fazer em outras estruturas, né? Pelo menos isso. Seria legal se pudesse acessar direto. Boa ideia para a próxima evolução da linguagem, né? Aí, no React Flutter também. Pegar uma propriedade assim, Uhum. ponto. Eu sei que com data frame você consegue manipular. Você pode acessar o data frame. O data frame funciona quase como um dicionário também, né? Você pode acessar colocando, passando a chave, você vai ter a coluna toda, e é uma série, né? Ou você pode colocar o nome. Só que só é válido, só existe o nome quando o nome é um nome possível, né? Então, por exemplo, se você coloca um nome com espaços, aí não rola. Porque aí ele não consegue criar uma variável com aquele espaço. Mas aí você acessa pela referência, né? Que também funciona entre apóstrofos, aí vai. Para criar o dicionário vazio, mesmo esquema, né? A gente tem lá o delimitador, então a gente cria um dicionário passando o abre e fecha chaves. Então, rodando lá um abre e fecha chave, criou um dicionário vazio. A gente tem o construtor também, né? O construtor dict, que a gente tem o list, o tuple e o dict. Então, também é possível construir um dicionário vazio. Então, construído lá um dicionário vazio. E aí a gente tem o esquema de um dicionário, ele não é igual uma tupla, né?
que é imutável, logo ele pode ter adição e remoção de elementos. Então, vamos adicionar um elemento. Para adicionar um elemento novo num dicionário, você coloca o nome do dicionário, aí você coloca a chave a qual você quer colocar o valor, igual, recebe, né? E o valor que você quer. Então, por exemplo, estou colocando aqui alien em posição x 27, alien em posição y 3. Estou criando uma nova chave com um valor, uma nova chave com um novo valor. Exatamente assim. E esse entendimento daqui é muito importante para quando a gente for utilizar o Pandas para manipulação de data frames, que a gente pode criar novas colunas a partir do mesmo preceito. É da mesma forma. Então, rodando isso daqui, olha lá que legal. Cor verde, força 7, posição em x 27, posição em y 3. Simples dessa forma, você adiciona novas chaves com novos valores. Tranquilinho para ser feito. Modificando os valores do dicionário, né? Para modificar o valor de um dicionário, tranquilo, você vai pegar lá a referência dele, então, o dicionário com a sua chave, com a referência, e atribui um novo valor. Tá tudo certo. Rodou isso daqui, você vai ter agora, ó lá, amarelo no lugar do verde. Muito provavelmente ele amadureceu. Piada ruim! Essa daí é pior, né? Por que que eu vim na faculdade hoje para ouvir isso? Né? Não veio mais, olha só. Perdi o aluno por causa da piada. Removendo. Putz, essa foi horrível, meu. Eu tenho que admitir. Essa foi péssima. Para a gente remover alguma coisa, né? Apagar algum elemento. A gente pode apagar utilizando o comando del, né? Então, del, e aí eu passo qual que é o dicionário e a chave. Então, por exemplo, del alien posição X, del alien posição Y. Se você fizer isso, ele remove exatamente a chave com o valor correspondente. Chave e o valor correspondente. Então, ele elimina tudo. A comparação também dá para fazer, né, de ideias de utilização, como se a gente estivesse fazendo a estrutura de atributo com valor, né? Então, por exemplo, linguagens favoritas. José Everson gosta da linguagem C, porque lá é de Arduino. O Albertino usa o Visualverse. Bruninho gosta de SQL. Cristóvão gosta de Java. Fernandinho gosta de Node. O sobrinho gosta de PHP. Ele falou gostar de PHP. O Adriano gosta de Python, né? E a gente vai montando. Então você pode pegar e já fazer uma montagem direta. Então você pode fazer atribuição tranquila, rodou, e aí você tem lá o teu dicionário montado. O teu dicionário está lá montadinho. Agora a gente pode começar a pensar em algumas estruturas, né? O dicionário, ele vem com algumas possibilidades de utilização bem interessantes. Por exemplo, o linguagens favoritas, você tem algumas formas de pegar algumas coisas, né, dele. Então, o que a gente tem de interessante? Você pode utilizar o clear para limpar ele, o copy para fazer uma cópia. E aí a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Quando a gente utiliza o ponto copy, ele vai fazer uma cópia do valor, vai te devolver uma cópia desses valores. Não é o seu dicionário, é uma cópia do seu dicionário. E por que que isso é importante? Porque um dicionário é uma classe, logo ele gera objetos. Se você pegar alguma coisa, recebe um dicionário existente, você atribuir um dicionário a uma nova variável, é referência de referência. E aí você vai ter duas variáveis apontando para a mesma instância, orientação objeto. Vai te dar dor de cabeça. Por quê? Você modificou uma, vai modificar a outra. Para que isso não aconteça, a gente tem a possibilidade, então, de fazer o copy, né? Então, você devolve uma cópia do teu dicionário, e aí essa cópia é uma instância nova. Então, você pode pegar uma cópia e atribuir. Então, por exemplo, copy.
Novo dict. Agora, opa, cópia é função, né? Agora você tem uma possibilidade interessante. Com a cópia do seu dicionário, se eu modificar o linguagens favoritas, ele não altera o dict, o novo dicionário, né? Se eu fizesse simplesmente, né, uma atribuição desta forma, o que aconteceria? Qualquer um dos dois estaria apontando para essa instância daqui. Se eu modificar qualquer um dos dois, eles vão modificar a mesma coisa. Então, orientação a objetos tem que estar afiada para certas manipulações, senão a gente não consegue ir para frente aqui. Para a gente, deixa eu ver aqui, novo dict, ponto. Para a gente pegar um valor, a gente pode utilizar o ponto get. O ponto get passa qual que é a chave que eu quero pegar. Por exemplo, eu quero pegar uma chave, vamos ver ali, Brunin. Ele vai trazer para a gente o valor. Então, a gente pode acessar o dicionário diretamente. Então, novo dict. E eu acesso Brunin. E ele retorna, ou eu posso utilizar o método. Eu posso utilizar a referência direta, né, da chave que eu quero acessar, ou eu posso utilizar o get para me retornar passando a chave. Então, tem algumas, né, possibilidades interessantes de utilização. Retorna a mesma coisa e é bom saber a diferença na utilização. Diferença na utilização, não tem diferença na utilização, né? Mas é bom saber que as duas formas diferentes retornam a mesma coisa, né? Agora, nós temos a possibilidade de chamar os itens. Quando você, quando você chama os itens de um dicionário, ele traz para você uma coisa que eu acho que vocês vão reconhecer. O que é algo entre parênteses? Uma tupla. Ele vai trazer a relação chave e valor como sendo tupla. Logo, eu posso iterar isso daqui, né? Então, a gente pode colocar para cada item em novo dict.itens print, e aí eu vou imprimir o item. E aí, vamos ver isso daqui. Olha lá, ele trouxe agora o quê? Tuplas. E aí você fala assim, mas eu não sei se esse de acha é tupla mesmo, né? Você pode querer estar me enganando. Tudo bem, né? Vamos ver se isso daqui realmente são tuplas. E olha que legal, são tuplas. Só que é uma coisa muito interessante, né? Que você olhou isso aqui, você viu que, desculpa, você viu que aqui dentro são tuplas. Só que olha esse cara daqui. O que esse caractere representa? Representa uma lista. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o que é isso daqui, né, eu posso imprimir esse tipo para a gente ver. Vou imprimir o item. Endi vai ser um
espaço. Tá faltando alguma coisa? 1, 2. 1, 2, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itens. Vou atribuir isso aqui para uma. Novo dict. Nunca ia ver isso. Oh, beleza. Olha só. Novo, né? Esse itens, né? Ele, na verdade, é um dict itens, que ele é uma, né? Ele é uma lista. Esse cara daqui, ele é uma lista. Tanto é uma lista que a gente pôde iterar ele. E aí a gente imprimiu o item. Então, esse item daqui, o primeiro item, quando a gente utiliza o itens, ele, na verdade, é uma tupla. E ele vai trazendo as tuplas. E aí a gente viu tupla, e por que ele faz isso? Porque aí ele pode te trazer um conjunto chave-valor que você não pode modificar, mas você pode consultar. Então, para consulta, é muito legal utilizar o itens, que você não tem problemas de alteração dentro do teu dicionário, né? Nós temos ainda novo dict. Ponto. A gente tem a possibilidade de usar o quis. Vamos ver o que esse cara nos retorna. Opa, toda vez. Ele vai retornar para a gente todas as chaves. Então, por exemplo, eu poderia iterar o meu dicionário, fazer aqui, ele trouxe para a gente isso daqui, o resultado disso daqui é uma lista de chaves, né? Aqui a gente tem uma lista de chaves, e aí eu posso utilizar essa lista de chaves para iterar. Por exemplo, cada execução eu chamo o get, né? Posso chamar o get e a chave. Então eu posso usar o dicionário, get, a chave, também vai funcionar, ele vai trazer cada um dos valores. Posso também verificar quais são os values, né? Já que a gente já falou de chaves, vamos ver os valores. Somente values, você vai ver o tipo. E aí você tem os valores somente. Então você consegue acessar separadamente somente as chaves, ou somente os valores, ou se não, você consegue acessar um conjunto chave-valor em forma de tupla. E o legal é que você conhece todas as estruturas por debaixo disso. Isso daqui é o resultado, né? Esse resultado é uma lista. Então a gente pode iterar esse cara de qualquer forma, manipular, pegar de tal ponto a tal ponto, fazer cortes, e aí fica a gosto do freguês manipular isso daqui, né? A gente consegue trabalhar bem essa brincadeira. Ver se tem alguma função a mais de dicionário que seja legal. Novo dict, não dict novo, né? O ponto pop, ele remove um item. Cadê? Por exemplo, menos um. Pop menos um, ele remove um item. Viu? Prove não. Eu acho que é a chave que ele remove. Eu achei que dava para acessar pela posição. É que eu confundo data frame com dicionário. Data frame você tem o ponto iLock ou lock, e aí você consegue dizer as referências chaves, né? É sempre uma dor de cabeça eu lembrar. Eu não consigo, eu tenho probleminhas, né? Vamos ver Adriano. Pop Adriano. Não, é Fernandinho. E aí, o legal do POP, que diferente do que eu estava pensando, né? Estava confundindo com data frame, você tem que passar a chave que você quer remover. E a chave não é numérica, é uma das chaves que você tem. E lembrando, o POP, ele devolve para você o elemento que ele removeu. Tanto é que
a gente não tem mais o Fernandinho lá dentro, né? Fernandinho foi removido. Então, essa ideia do POP é justamente da parte de estrutura de dados que a gente estuda, né? O POP, ele remove o item, mas só que ele te devolve o item que ele removeu. Então, tem essas vantagens daí na hora de utilizar. Você simplesmente não apagou o item. Você fez a remoção do item e depois você mostrou o item removido. É interessante para você mostrar qual elemento está sendo removido, ou se você quiser tirar de uma lista e colocar em outra, né? Tira de um local para colocar em outra, é legal usar o pop, porque aí você exclui, você já tem ele e já pode adicionar ele em outro lugar. Então, isso daí é legal para você fazer movimentação, né? Então, mover os elementos fica bem da hora nesse momento daí de usar o pop. Eu acho que dicionário fechou. Tem pop item. E o pop item seria Ele removeu o último, né? Olha lá. Novo ticket. Nunca tinha usado ele. Remove o último. E o pop item, ele remove o. Ele faz o papel do pop real, né? Que é ir lá no último e tirar, né? E, na minha cabeça, você deveria ser o pop item. Mas é coisas da linguagem, né? Adaptar. E eu acho que é legal a gente entender que as estruturas elas são mistas, né? A gente começa a ter um monte de coisa. O último, que era o. Remove de novo aí, roda a célula de novo aí. E roda de novo para ver. Tem que tirar o José Everson agora, né? Que um legal. jogo aleatório. A ideia da tabela, se dicionário seguir o padrão da tabela de tabelas de hash, ele não tem garantia de ordem, né? Eu não sei, eu vou pesquisar sobre o pop item. Eu não sabia, eu achava na minha cabeça que ele tinha removido o último, né? Mas é real, ele foi removendo aleatório, né? Fácil, né? Vamos pesquisar esse cara aqui. Mas ele não remove primeiro, pô. Esse eu não sabia. Vamos ver. Como eu falo, esses caras são da hora. Run. Como assim, por exemplo, então, né? Não sei, vou ver. Vamos trazer para cá. Vai que, né? Removeu o ano. Tá removendo o último. Ah, não tem itens. Pouco achei zoado. Vamos ver esse cara aqui. Faz. Será que é porque você copiou os itens? Aí ele pega a ordem, apesar que a ordem de cima é a mesma. Seria, né? Não sei. Pop item. Adriano Python. Sempre remove o Adriano primeiro. Vendo a atribuição do. Mas nesse caso aqui o Adriano é o último. Ó. Aí sim. Só que na. O POP tá diferente. Sobrinho.
Fernandinho. Aí agora Cristóvão. Ah, tá. Aqui tá em ordem alfabética de chave, ó. Remove o último item mesmo, viagem, né? Não tinha percebido isso aqui. Aqui tá em ordem alfabética de chave. Aqui tem os valores corretos, né? Não é aleatório, ó lá. Ele tá trazendo aqui agora certinho. E lá ele estava exibindo em ordem de chave. Por isso, remove o último. É estranho, né? Deveria ser o pop remover o último e o pop item você selecionar o item que você quer remover. Na minha cabeça faria mais sentido. Mas tudo bem, né? Vamos apanhar bastante para guardar algumas coisas desse tipo. Usar a ordem alfabética. Eu não tinha percebido, não, sinceramente. Eu não percebi. Na hora que removeu, que aí olhou o outro lá, é que eu fui perceber a diferença. Deixa eu abrir aqui, ver se tem. Eu acho que eu não tenho 6. Então, agora não tem. Então, é a partir de. Deixa eu parar essa gravação e fica para um outro vídeo, né? Fica separadinho.